tarde, camaradas, como vai? Hoje nós estamos aqui entregando essa sacada por áudio, tanto no Telegram e posteriormente vai para o canal do YouTube também. Então veja só, os pós, né, e contras da abertura em casa, gente. Eu quero começar pelos pós, né? É uma comodidade imensa você trabalhar flexibilidade, abertura de pernas em casa. Então você não precisa, né, muitas das vezes ter que se deslocar até uma academia, até um local, né, se propor a imprevistos e de repente, né, acabar não trabalhando a flexibilidade de uma forma adequada. Então o pós é a comodidade. Poxa, eu tô em casa, eu faço o meu tempo, o meu horário, eu vejo o que é melhor para mim, logo quando eu acordo, ou logo quando eu, após um almoço, não sei, ou quando eu chego do trabalho, antes de dormir. Você tem uma comodidade aí, isso é um baita pós. O outro pós da abertura em casa é que normalmente, tá bom? Você vai se conectar consigo mesmo, né, entre mente e corpo, não vai ter ninguém ali, né, talvez te forçando, colocando uma pressão para você ir além, né? Então é uma baita de uma conexão, né, que você tem a oportunidade de se criar entre a mente e o corpo, né? E sem contar que quando eu falo também, né, do primeiro pós, que no caso seria a comodidade, em casa você tem acessórios simples, né, como a cama, como, né, algum tecido que pode te ajudar, né? Às vezes as pessoas falam, mas isso não seria um contra, mestre? Não tem ninguém ali para colocar a mão em você? Não, com acessórios não, seria uma baita, né, assessoria, né, para que você consiga, né, no meios de dificuldades, eu quero dizer, facilitar o exercício, tá bom? Com algum acessório, tá? Por exemplo, o tecido, um cordão que você tenha, se você, né, é um capoeirista no caso, se você é um lutador, alguma faixa, algo do gênero, tá ok? Mestre, então quer dizer que é só pós? Tô em casa, faço meu horário, tenho a comodidade, uso os acessórios que eu tenho em casa mesmo, então é só pós? O que seria o contra, tá? O contra, no caso, é caso você não tenha, né, uma metodologia, um método a se seguir, isso pode ser um baita contra, o força que abre. Por quê? Muitas das vezes você vai de uma forma intuitiva forçar em casa, você, olha um outro contra, não tem uma orientação, né, uma aula a se seguir. Poxa, você acabou de falar pelo fato, mestre, de não ter ninguém, isso é um pós. Isso não significa o ninguém, isso não significa que seja necessariamente presencialmente. Quando você tem uma mentoria de uma forma até mesmo online, ou você assistiu uma aula de um exercício ideal para destravar o seu corpo, isso, tá? Isso é um pós. Mas o contra é quando você não tem uma orientação, né? E aí você tá em casa, aí você acaba se empolgando, aí você acha que você pode ir além, e aí essa brincadeira pode também, né, ser meia arriscada, digamos assim, tá? Mas mestre, qual é a dica que você me dá, qual é a sacada que você deixa, né, para aqueles que não seguem uma metodologia, aqueles que não acompanham, né, determinados métodos e etc e tal, e quer iniciar já trabalhando em casa? Então, se esse é o seu caso, tá, meu camarada, comece com exercícios light, comece com os alongamentos, e sempre quando você for se forçar, tome muito cuidado com a zona da dor insuportável, tá? Não é porque você tá saindo da zona de conforto para a zona desconfortável ali, sentindo um pouquinho da abertura, que você vai falar, mas eu aguento, meu corpo aguenta ir mais um pouquinho. Se você não estiver preparado para esse mais um pouquinho, é aí onde que acontece a lesão, né? Rompimentos das fibras musculares. E aí eu digo a vocês,
tá bom, meus camaradas? Preste atenção, respeite o seu corpo, tá? Trabalhe em alongamentos, né? Acompanhe um pouco mais o canal do YouTube do Mestre Pé de Vento e se aprofunde, claro, numa metodologia para você ter uma segurança, você usar todos os pós ao seu favor em trabalhar a abertura em casa e ter resultados, né? Como eu costumo dizer que são de pequenas conquistas que alcançamos grandes vitórias. A mentoria ela serve para isso, para ajustar parafusos. Eu vou ajustando, eu vou apertando parafusos e aí eu vou tendo essas pequenas nuances, vou conquistando e na somatória, né, a médio e longo prazo, você terá, né, uma baita de uma vitória a se comemorar. Então, entenda isso também, tá? Mesmo em casa, o importante não é o resultado a curto prazo, você tá fissurado rapidamente no resultado. O importante é o seu caminhar e você curtir esse caminhar em casa. Porque mesmo quando você tiver um grande resultado, se você parar, provavelmente você vai perder esse resultado. Então o caminhar com certeza tem que fazer parte da sua rotina, tem que fazer parte do seu gostar para que você se mantenha neste jogo do pós da abertura em casa. A hashtag A Zero é Nossa e eu quero deixar um vídeo aqui no Telegram agora, né, do Jean Fábio, que vem com resultados incríveis. Ele mora lá em Santos, litoral de São Paulo, né? Vem com resultados incríveis dentro da abertura de pernas. Acompanhe o vídeo dele que está no canal do YouTube e a galera que já está me assistindo aqui, eu vou deixar no final deste vídeo. Então é isso, camaradas. Acessem o Telegram, galera do YouTube. Você que já é do Telegram, obrigado por responder a enquete, tá bom? Do dia 5 de julho, de ontem no caso dessa gravação, tá ok? Obrigado por responder a enquete. Você que ainda não respondeu, responda, tá muito bacana saber quem é capoeirista, quem é do karatê e quem é do taekwondo, que são as 3 respostas em médias que eu estou tendo por enquanto. A hashtag A Zero é Nossa! Obrigado, meus camaradas. Acesse o link da descrição, esteja lá no Telegram. Tá esperando o quê? É sacadas praticamente todos os dias, tá ok? Você tá ouvindo e vendo uma das sacadas, mas eu já deixei várias no decorrer, né, dessa semana que se passou e está finalizando. Um abraço e aguardo você lá no link da descrição. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Uou!